Olá, pessoal. Respondendo uma pergunta aqui de um inscrito aqui do canal, Paulo Ferreira. Ele escreve assim: para existir uma religião em Roma, o imperador e os pontífices e o Senado deveriam autorizar a prática dessa nova religião. Então, se Paulo, em 55, já pregava o cristianismo, por que o imperador Nero matou Paulo e perseguiu os cristãos? Se nas cartas de Paulo aos Romanos ele próprio defende que o poder dado para uma autoridade é dado primeiramente por Deus. Ou seja, Paulo defende Nero, e se Paulo pregava o cristianismo, era porque Nero haveria de ter autorizado logo a perseguição aos cristãos. É mentira, como há de ser mentira tudo o resto. Bom, enfim, aqui comete uma série de erros aqui. Bom, o primeiro erro, assim, básico, assim, o primeiro, já de cara, né? É você supor que já tinha cristianismo ali no tempo do Nero, cara. Esse é um erro, assim, eu diria que grosseiro, né? Nem a Multiversal diz isso, né? Porque a Multiversal diz que começou em 70, né? Nem ela diz isso, né? Então, não, realmente o cristianismo não começou em 64, ali no tempo de Nero. Ali os cristãos eles estão misturados com os judeus, está tudo misturado ali com os judeus, tá? E aí você tem a questão da autorização. Eu peço para você, Paulo, sim, com uma tranquilidade enorme, Paulo. Tudo bem, você está dizendo que não tem autorização, né? Os cristãos não têm. Tudo bem, então me mostra a autorização dos saduceus. Me mostra a autorização dos essênios, autorização de Roma, autorização para os fariseus. Cadê essa autorização, Paulo? Me mostra o documento. Não tinha essa autorização para o Senado romano, não tinha. Tudo era judeu. Isso eram seitas dentro do judaísmo, visto dessa forma. Olha, quer dividir em seita? O problema é teu, não quero nem saber disso. Vocês que se virem aí, vocês que judeus, paguem o fisco e o daicos e pronto, tá tudo bem. Não quero saber de divisão. Se quer dividir, divida, o problema é de vocês. Então, o cristianismo era mais uma divisão, não tinha que ter autorização nenhuma. O Plínio, Tasso e Suetônio, quando eles vão escrever ali no começo do século II, lá por volta de 110, os três vão falar de cristianismo, eles vão usar o termo superstício, né? Eles não vão usar religio, eles vão usar superstício. Por quê? Porque era uma superstição, não era uma religião. Isso já no começo do século II, tá? Então, no tempo de Vespasiano, aquilo era seita judaica, cara. Não tem que ter autorização nenhuma. Vocês cismaram com essa coisa de autorização judaica. Mas vocês não me apresentam autorização dos saduceus, cara. É uma contradição ambulante esse teu argumento, cara. E não se sustenta em pé esse argumento. Como é que você me explica que Plínio, Tácito e Suetônio, os três se referem ao cristianismo como superstício? Por que então eles não se referem a ele como religio? Se é uma religião autorizada pelo Senado? Ah, porque Tácito é fraude. Tudo bem, então Plínio. Por que ele fala isso? Ah, porque Plínio é fraude. Tudo bem, então Suetônio. Ah, porque Suetônio é fraude. Porra, não dá, cara. Não dá, cara. Não dá para argumentar assim. Você já não aceita nenhum texto do Novo Testamento. Aí cita Plínio, Tácito, Suetônio, também não aceita. Não dá para levar isso aí a sério, cara. Na carta aos Romanos, que foi escrita ali por volta de 55 a 58, Paulo, ele não está em Roma, tá? Ele está escrevendo aos Romanos. E ele nunca esteve em Roma. Ele está escrevendo pela primeira vez a carta aos Romanos. E tem até, assim, uma certa hesitação se eles vão aceitar a autoridade dele ou não. E você tem em Roma ali uma comunidade de judeus. Por quê? Porque o Cláudio ele expulsou os judeus em 49 e Priscila e Áquila aparece ali no texto de Atos dos Apóstolos. Provavelmente dessa expulsão aí do Cláudio, tá? Que é dito isso no texto do Atos dos Apóstolos. Então Priscila e Áquila são dos judeus que estão saindo, vindo lá de Roma. Então em 49 já mostra que tem uma comunidade ali cristã em Roma, tá? Mesmo Brent Shaw não vai questionar isso, cara. Não vão questionar isso. Quer dizer, você tem ali, então, cristãos em Roma, então, que são vistos como judeus. Né? E quando Paulo fala que toda autoridade vem de Deus, ele está dizendo que é para os cristãos obedecerem aos seus governantes. Isso não significa que ele estivesse defendendo Nero, mas aconselhando os cristãos a evitar conflitos diretos com o imperador romano.
Paulo, quando escreveu a carta em 55 a 58, não havia perseguição de Roma contra os cristãos. Essa perseguição só vai aparecer lá no incêndio de Roma, em 64. E por que vai aparecer dos cristãos? Porque o incêndio ele aconteceu ali em Roma, no centro, nos principais prédios públicos ali de Roma. E uma área mais subúrbio de Roma, chamada Trastevere, fica lá depois do rio, tá? Trastevere. Tinha ali uma colônia de judeus e de cristãos ali também, pobres, estavam ali. E o incêndio, até porque fica da outra margem do rio, ele não chegou ali. Ele não chegou ali. Então as pessoas começaram a levantar. Olha, quem causou o incêndio foram esses judeus cristãos aí, ó, que eles ficam ali, tá? Eles não foram atingidos pelo incêndio. Aí o Nero pegou os cristãos como um bode expiatório. Possivelmente foi isso que aconteceu. O Peter Lamp fala isso no livro dele, né? Então, assim, não há nenhum relato de que Nero tenha pessoalmente ordenado a morte de Paulo. Tá? Paulo teria morrido martirizado em Roma, provavelmente em 64, 67, por conta dos problemas que ele teve lá na província da Judéia. Ele chegou a ser preso 3 vezes, criou muita confusão lá. Era cidadão romano, foi enviado a Roma. Possivelmente foi julgado e foi condenado ali. Não tem nada a ver com o incêndio de Roma. O Brent Shaw vai falar isso no artigo dele, que o incêndio de Roma não tem nada a ver com o martírio de Pedro e Paulo, mas Pedro e Paulo possivelmente foram martirizados lá. Então, não existe esse relato de que foi Nero que mandou matar Paulo. Ele simplesmente nem queria saber. Isso aí, ó, confusão lá da Judéia, vocês resolvem esse negócio aí, vocês judeus, vocês resolvem isso daí. Vem aqui essas autoridades judaicas querendo matar o Paulo, mata logo isso, entendeu? Resolveu uma coisa, uma questão pontual que aconteceu na Judéia, muito possivelmente. Tá? Não há contradição nenhuma no fato de Paulo ter pregado o cristianismo antes da perseguição de Nero. A carta aos Romanos foi escrita em Roma antes do incêndio, né? E naquela época os cristãos ainda não eram perseguidos pelo Estado romano. Além disso, Paulo não estava defendendo Nero, mas sim aconselhando os cristãos a evitar conflito. A ideia de que se Paulo pregava o cristianismo, então Nero não teria razões para persegui-los, não se sustenta, porque e Nero pode ter mudado de opinião. Até antes de 64, Nero nem sabia da existência dos cristãos. Então não está perseguindo porque nem sabe que conhece. Em 64, foram futucar no ouvido dele, tem um tal de cristão lá, que não sei o quê. Aí, então tá bom. Vamos matar eles aí. Usou como bode expiatório, por causa de denúncias que foram usadas. Aí ele mudou de ideia. Isso não tem nenhuma. A ideia de que se Paulo pregava o cristianismo, então Nero não teria razão para persegui-lo, ela não se sustenta historicamente. Né? Os governantes podem mudar suas políticas. Nero, inicialmente, não se preocupava com os cristãos. Então, assim, basicamente é essa a questão que eu queria colocar. São esses os principais pontos. Enfim, não há contradição alguma. E é isso. Agora, a pessoa se nega todos os documentos, aí eu não posso fazer nada. Primeiro você tem que conversar com todos os historiadores, tá? Porque a grande maioria, Richard Carey incluída, até o James Valent, cara, ele diz que Paulo existiu. Paulo existiu em 50. Até o James Valent. Pô, James Valent diz que Paulo era um espião de Nero. Em 50. Aí vocês vêm me dizer que Paulo viveu em 80, em 90, em 120, sei lá quando. Cara, não se sustenta, cara. Não se sustenta. É a mesma coisa que você dizer que os Anunnaki vieram aqui e Jesus veio numa nave espacial. É a mesma coisa. Não tem documentação. Tá, muito obrigado, então. É isso.